Olá pessoal, me chamo Ana Vitória e junto com Letícia Maria, Maria Clara Batista e Mariane Carvalho, vamos falar um pouco sobre o direito do trabalho no direito internacional privado. De acordo com a doutrina Del Lomo, o direito internacional privado do trabalho é caracterizado pelo conjunto de normas de direito público interno dos Estados que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, nacional ou estrangeiro, nos casos em que a lei trabalhista envolve ordenamentos jurídicos igualmente possíveis para a solução do caso. Percebe-se que a participação cada vez maior de estrangeiros no mercado de trabalho de outros países resulta em inúmeras ações na justiça, surgindo dessa forma a necessidade do direito internacional privado do trabalho. Neste ramo jurídico do direito internacional privado do trabalho, se tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que foi criada em razão da Primeira Guerra Mundial, para garantir melhorias para os trabalhadores. A OIT foi desenvolvida para estabelecer normas universais justas nas relações trabalhistas, caracterizada por uma atividade normativa, na qual se insere as convenções e as recomendações destinadas a regular as condições de trabalho e promover a justiça social no âmbito internacional. A justiça competente e a lei aplicável são duas questões que habitualmente surgem para o magistrado na solução de lide trabalhista que envolva mais de uma ordem jurídica. De acordo com o artigo 114 da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho alcança as ações oriundas das relações de trabalho em que seja parte ente de direito público externo. Então, por exemplo, no caso de um brasileiro que seja contratado por uma embaixada estrangeira aqui no nosso país, quem será competente para julgar será a Justiça do Trabalho do Brasil. Além disso, o STF entendeu que o Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição perante os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa que tenha natureza trabalhista. De acordo com as partes, o empregado, no caso, o direito internacional privado fala quanto à legislação brasileira e ele dá destaque à Lei 11.962 de 2009. E ela indica a situação dos brasileiros que são contratados ou transferidos para fora do Brasil. E ela indica que o brasileiro que é contratado para fora ou transferido vai ter prioridade quanto à lei do seu país, ou seja, a lei brasileira, que é a do domicílio, vai vigorar em cima da lei territorial. Mas, no geral, tem algumas exceções. A lei do local de execução do trabalho, ela pode vigorar quando se tratar de empregados que são marítimos ou aeronautas do determinado país que não seja o Brasil, pois vai depender da lei que se identifica ali no pavilhão. Ou seja, vai se dar prioridade à lei que é estabelecida, a legislação, a carta ali do trabalho que ele se encontra, marítimo ou aeronauta. Mas, quanto ao trabalhador que ele trabalha em diversas nacionalidades, para esse é difícil a identificação. Então, o que é que acontece? O direito internacional privado, ele fala que, nesses casos, vai vigorar a lei territorial que mais o favorecer, seja o seu país de origem ou o país que ele trabalha. Com o objetivo de propor medidas e alcançar estudos para a atualização das legislações, institutos e programas de trabalho que avançassem em direção da conformação do mercado comum, o Mercosul criou o subgrupo de trabalho número 11 logo no início de sua instituição. Dessa forma, as questões laborais passaram a ser tratadas no âmbito adequado, o que garantiu o processo de integração com a evolução nas condições de trabalho nos países da sub-região. Já no âmbito dos conflitos trabalhistas interespaciais, é possível afirmar que, na maioria das vezes, a Justiça do Trabalho brasileira tem declarado sua competência territorial para o julgamento de conflitos trabalhistas oriundos do exercício profissional em território estrangeiro. Todavia, dependendo da natureza dos dissídios,
É possível entender também que a competência estrangeira não pode ser excluída. Ademais, vale ressaltar que a justiça, ela sempre vai basear suas decisões na norma mais benéfica ao trabalhador. As emendas de lide interespaciais podem ser conceituadas como sendo aqueles casos julgados pela justiça brasileira em que vai haver mais de uma possibilidade de aplicação de um ordenamento naquele caso concreto. Pode-se citar como exemplo um julgado da terceira turma do TST, em que restou reconhecida imunidade de jurisdição absoluta para as organizações e entidades internacionais, se estivessem amparadas por normas internacionais, desde que tenham sido recepcionadas pelo direito brasileiro. Dessa forma, se estará diante de uma imunidade absoluta, salvo renúncia. Entendimento que também foi confirmado pelo STF quando se tratando da Organização das Nações Unidas. Outro caso que merece destaque foi o julgado pela 8ª turma do TST, onde restou reconhecida a aplicação da lei brasileira quando um trabalhador foi contratado aqui para prestar serviços no exterior. Dessa maneira, como não houve comprovação de que a lei exterior, a norma internacional, seria mais benéfica, então restou aplicada a lei brasileira. Nesses termos, é importante ressaltar de que a soberania nacional, a independência, é um preceito fundamental da República, todavia poderá haver sua flexibilização com base no caso concreto, se estiver diante de uma melhor aplicação, de uma equidade e justiça, então pode-se aplicar sim a lei de outro país.